Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de estatística básica para ciência de dados para inteligência artificial. A gente está falando de estatística descritiva e nos últimos vídeos a gente falou tanto de medidas de posição, as de tendência central, falamos de separatrizes, mas também falamos de medidas de distribuição ou medidas de dispersão, como também são conhecidas. Vimos suas definições, suas diversas aplicações, vimos exemplos e também entendemos que é muito importante a gente ter acesso a essas informações para que a gente possa fazer efetivamente uma estatística descritiva a fim de entender um fenômeno por meio dos dados. Nesse vídeo a gente vai entender que esse conjunto de informações, de valores, eles acabam descrevendo uma forma, uma imagem que é muito poderosa em termos de compreensão intuitiva da distribuição e da concentração desses valores, para entender um conjunto de dados. Então vamos lá, a gente viu nos últimos vídeos um exemplo de uma amostra, uma amostra, por exemplo, aí, de salários de programadores no mercado de trabalho como um todo. Aqui eu estou representando um exemplo que a gente eventualmente pesquisou de forma aleatória qual era o salário de alguns programadores, obviamente que apenas exemplificativo aqui. E digamos que foi em um número total de 1000 pessoas. Então, uma forma da gente representar graficamente essa nossa amostra é utilizar o histograma. O histograma ele vai representar a nossa distribuição de frequência desses salários em reais. A gente já estudou a distribuição de frequência aqui na playlist. Então, se você não sabe o que é, sugiro que você assista a playlist desde o início, todos os vídeos do início ao fim. Se inscreva no canal, sempre recomendável, porque facilita você acompanhar esses vídeos. Então a gente já viu essa frequência, nessa distribuição de frequência, já vimos o que é o histograma, e a gente pode, naturalmente, representar essa amostra de diversos salários, 1000 salários diferentes, dessa forma aqui, na forma de um histograma. Como vocês podem perceber, a concentração desses valores, ele descreve uma certa concentração em um ponto e você tem nas extremidades uma menor concentração, o que nos dá uma ideia de que a maior concentração de frequência, ou seja, o maior conjunto de valores identificados nessa amostragem, está aqui ao redor dos R$8.000. Então, a informação desse gráfico nos dá uma pista de qual é a nossa média aritmética, assim como nos dá uma pista da nossa distribuição. Aqui, aparentemente, existe uma distribuição ao redor da média mais ou menos igual. Não é isso? Então, naturalmente, a gente poderia calcular, sabendo os valores que foram investigados nessas 1000 observações e chegaríamos a uma conclusão ali, por exemplo, uma média aqui de 7.932 e um desvio padrão aqui de R$1.500. Esse aqui foi um gráfico gerado com o Python. Se você quer saber como que gera esse tipo de gráfico a partir de uma média, a partir de um desvio padrão, vai lá na playlist de programação que a gente aprende a lidar com esse tipo de dados. Existem outras playlists também que demonstram como fazer esses gráficos, que facilita a nossa compreensão, inclusive aqui em estatística. Então, você pode, naturalmente, descrever a média, o ponto onde a média está, e você vai perceber que existe mais ou menos um conjunto de dados para cá, ou seja, acima da média, e um conjunto de dados para cá. Uma frequência tanto inferior quanto superior em relação à média, e que elas são muito próximas. Sua forma é muito semelhante. Você poderia também descrever os desvios padrões. Então você pode ter a média mais um desvio padrão, então ele estaria mais ou menos aqui, ou uma média menos um desvio padrão, então ele estaria mais ou menos nesse ponto aqui. Perceba que se eu incluir a variação de mais ou menos um desvio padrão, eu tenho quase que a maioria dos dados aqui. Se eu fechar essa parte aqui e deixar só essa fração e essa fração, ela já é um conjunto de distribuição muito menor. Inclusive, essas extremidades são chamadas de caudas, que representa exatamente essa extremidade da distribuição. Não precisa se preocupar com essas definições, porque a gente vai ver funções de distribuição e a gente vai estudar isso de forma bem mais detida. Aqui é para a gente compreender como que as médias e o desvio padrão definem a forma da frequência de distribuição. Aqui, por último, representando 3 desvios padrões, tanto para cima, ou seja, a média mais 1, mais 2, mais 3 desvios padrões, ou ao contrário, a média menos 1, menos 2, menos 3. Por esse gráfico aqui, é possível a gente, então, entender que ele é muito simétrico, Porque se você observar da média aritmética para a esquerda, é praticamente a mesma coisa
da média aritmética para a direita. Tem algumas variações, naturalmente, porque aqui a gente está trabalhando com distribuição de frequência, então não necessariamente os valores vão ser iguais, a gente está utilizando pontos observados, né? Então não necessariamente você vai ter exatamente o conjunto de dados iguais, mas ele é muito tendente a isso. Muito bem, aqui eu só mudei a cor do gráfico para facilitar a visualização. Então, como a gente já viu distribuição de frequência e por meio desse gráfico a gente consegue ter uma intuição de que esses dados eles se distribuem de forma simétrica ao redor de uma média, é válido a gente, nesse momento, dizer que nós não necessariamente precisaríamos representar esses dados como pontos individuais de observação. Ou seja, a gente viu aqui na nossa amostragem que tem lá um salário 8.500, 5.000, 6.700 e a gente foi agrupando em pequenos intervalos para poder formar esse histograma aqui. Mas, em vez de fazer isso, nós poderíamos fazer em forma de probabilidade. Ou seja, qual é a probabilidade de um dado valor, esse valor é o salário em real, assuma um determinado quantitativo, um valor especificamente. E essa representação de probabilidade, como a probabilidade a gente ainda não viu, vamos ver nos próximos vídeos, ela varia de 0 a 1, sendo 0 um fenômeno que é impossível de acontecer e 1 um fenômeno absolutamente certo de acontecer. Os valores de probabilidade, eles são contínuos, né? Existe um infinito de valores entre 0 e 1 que podem ser representados. Então, como esses valores são contínuos, em vez de eu representar pontos observados da minha amostragem, ou seja, os valores individuais que eu observei, agrupá-los e formar o histograma, eu posso descrever para a minha distribuição uma linha contínua. E por que a linha contínua? Porque a linha representa a probabilidade do salário assumir aquele valor, o valor em que ele é projetado no eixo X aqui, no caso, né? É o eixo dos salários. O que isso significa? Que aqui no ponto mais alto é o ponto em que existe a maior probabilidade de que o salário assuma esse valor, né? Então, se eu de maneira aleatória perguntar a um conjunto de programadores, de acordo com a minha amostra, a maior probabilidade, se eu tivesse que estimar, seria em torno desse ponto aqui. E esse ponto corresponde exatamente à nossa média. Não precisa se preocupar com essas definições de probabilidade, distribuição, porque nós vamos ver nos vídeos posteriores a função de distribuição normal. Mas nesse momento é importante a gente fazer essa relação entre as medidas de posição e de distribuição e como a frequência pode ser representada por meio de uma distribuição de probabilidade, porque a gente vai ver nos vídeos posteriores sobre como analisar a forma dessa distribuição. Então, para esse vídeo foi isso. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.